Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2025 da Tecnisa. Estão presentes hoje os senhores Fernando Pérez, nosso diretor-presidente, e o Anderson Hiraoka, nosso diretor financeiro e de Relações com Investidores. Eu sou o Vitor Miranda, especialista de RI. Informamos que a gravação deste evento estará disponível no site de RI da companhia e, como sempre, a gente vai iniciar com a apresentação dos executivos e, em seguida, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de suporte, por gentileza, envie suas mensagens pelo chat. E gostaria agora de passar a palavra para o senhor Fernando Pérez, que iniciará a apresentação. Por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para prestar conta para vocês. E, obviamente, estamos falando aqui do quarto trimestre de 25 e, consequentemente, do ano de 25. Ok? Muito bem. Então, a nossa agenda, eu falo um pouquinho sobre a estratégia da companhia e depois o nosso CFO vai falar sobre o desempenho operacional e o desempenho econômico financeiro. Um resumo da nossa estratégia, e vou falar um pouquinho na sequência, essa negociações de venda de participação aqui do Jardim das Perdizes, fala aí na sequência, é importante que eu preste conta a vocês sobre isso. Temos a continuidade dos nossos lançamentos aqui no Jardim das Perdizes, falar um pouquinho também de land banking, o foco na nossa estratégia comercial, controle das despesas administrativas, que a gente leva isso bastante a sério, como vocês sabem, e a rentabilidade da operação. Muito bem. Então, BTG, vocês sabem, tem um fato relevante. Relembrando um pouco, nós começamos isso ano passado, uma negociação com a Cirela, que depois acabou não se concretizando, porque nós queríamos vender cotas da SPE e a Cirela quis comprar terrenos, e com isso a operação não ficou viável para nós. A partir daí, vários players bateram na nossa porta no sentido de tentar alguma negociação. O BTG fez a proposta mais interessante e nós estamos aí desde o final do ano, janeiro, negociando com o BTG. Estamos vendendo metade da participação da Tecnisa, que é de 52,50. O valuation dessa operação foi de 1 bi, portanto, a nossa parte seria 261 milhões praticamente, não é? Com isso, a nossa participação fica de 26%, mas nós temos mais 5%, coisa assim, da família. Portanto, o bloco Tecnisa, esse negócio saindo, nós ficaremos com 32% aqui do Jardim das Perdizes. Essa operação é bastante atrativa, ter o BTG como sócio é bastante interessante, e esse dinheiro está entrando e nós vamos liquidar praticamente metade das dívidas corporativas que nós temos, e isso nos ajudará muito nos próximos ciclos. Queria falar um pouquinho sobre Naara, né? Naara é aquele investimento daquele Senior Living, né? Uma novidade que está chegando aqui no Brasil. Para variar, nós somos um dos precursores disso. A Naara é uma empresa comandada pelo Joseph Nigri, e nós temos 10% nesse empreendimento. É um VGV de 111 milhões, lançamos isso em novembro de 25, são 16 unidades de 94 e 102 metros quadrados e 16 unidades maiores de 140 e 145. Isso está localizado em Higienópolis e, como vocês podem ver, é um empreendimento muito bacana, e ele oferecerá para os moradores uma série de serviços. Está sendo um sucesso de vendas, tanto que já estamos trabalhando no próximo Naara, em Pinheiros, e onde deveríamos ter uma participação maior do que 10%. Aí nós temos aqui o Verte. O Verte é o próximo lançamento que acontecerá aqui no Jardim das Perdizes, e ele é voltado a uma arquitetura de bem-estar. Aqui vocês podem ver algumas imagens do empreendimento. E aqui o resumo, não é? Tem um VGV da ordem de uns 800 milhões. Aqui temos a participação de 52,5, porque estamos falando de dezembro. Obviamente, o negócio com o BTG se concretizando, está muito bem andado, mas dependemos ainda de algumas questões, principalmente do CAD.
obviamente, essas participações, como já vimos anteriormente, elas acabaram mudando. Mas é um empreendimento muito bacana, um VGV muito grande, e vocês podem ver aí a tipologia. São 185 apartamentos de 121 metros quadrados, 96 de 178, mais 96 de 151, 7 unidades de 145, e ainda tem 3 lojas nesse empreendimento. Quadra de tênis, uma série de facilities. Muito bem, do Land Bank, nós temos aí um Land Bank de quase 5 bilhões, sendo 2,6 bilhões a parte de Tecnisa. E o que eu sempre destaco, disto nós já temos projetos aprovados da ordem de 1,8 bilhão. As vendas brutas no trimestre, elas alcançaram 188 milhões e uma velocidade de vendas de 17%, uma velocidade de vendas bastante boa. Falando um pouco da eficiência operacional, a gente continua reduzindo despesas administrativas, totalizando 52 milhões, a gente reduziu 19% em relação ao ano de 22, como vocês podem ver pelas barras ao lado. No que diz respeito à rentabilidade, tivemos um lucro bruto a apropriar, totalizou 169 milhões e 25, e uma margem bruta a apropriar de 42%, aumentando 4 pontos percentuais quando a gente compara com o exercício anterior. Mas eu destaco o seguinte: 42 é o total. No Jardim das Perdizes, como vocês podem perceber no gráfico à esquerda, a margem é bem superior, 46%. Nós estamos terminando agora com a entrega dos outros projetos, portanto, daqui para frente, essa margem é de 46%, com tendência até a crescimento. Ainda falando, esse destaque que eu dava da margem bruta, não é? No Jardim das Perdizes, percebam que ela vem crescendo e ela deve ainda aumentar um pouco mais nesses próximos lançamentos. Muito bem, essa é a minha parte. Agora eu peço que o Anderson, nosso CFO, fale um pouco sobre desempenho operacional e econômico-financeiro, por favor. Muito obrigado, Fernando. Um bom dia a todos. Passando então aqui para o desempenho operacional. Aqui eu trago as informações já na participação Tecnisa. No quarto TRI de 25, tivemos 84 milhões de vendas brutas e 76 milhões de vendas líquidas. A VSO dentro do trimestre foi de 14%, uma VSO interessante, com aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Passando para o próximo slide, a gente consegue visualizar o estoque no final do trimestre, que atingiu 473 milhões na parte Tecnisa, sendo que desses, 14% apenas são de obras concluídas e majoritariamente em São Paulo, 98%. Aqui eu apresento a entrega do trimestre. Na verdade, tivemos 2 entregas, um deles é o Unique Residence, com VGV de 321 milhões, 73% participação Tecnisa, total de unidades aí dá quase 300 unidades, né? E é um projeto lindo, que tem contribuído para a geração de caixa aí dentro do quarto trimestre, foi um dos destaques do trimestre, né? E também tivemos a entrega do Bosque Pitangueiras, em outubro, com VGV de 218 milhões, dentro do Jardim das Perdizes, 150 unidades. Passando agora para o desempenho econômico financeiro, em termos de receita, atingimos 162 milhões no quarto trimestre e no ano 534 milhões. Veja que cada vez mais a receita relacionada aos projetos do Jardim das Perdizes, eles são proporcionalmente maiores e os consolidados, que são os projetos que a gente vem entregando, a tendência é de ir reduzindo essa participação. E embaixo a gente apresenta o lucro bruto ajustado, que foi de 147 milhões, um aumento aí bem interessante, né? Praticamente um aumento de 25%, são 11 pontos percentuais também em termos de margem bruta ajustada, né? Passando de 17% em 2024 para 28% em 2025. No slide seguinte, a gente apresenta o cronograma de recebíveis versus o vencimento da dívida, quando a gente soma os próximos 2 anos.
são 392 milhões de recebíveis, que fazem frente a 363 milhões de dívida. Então, temos mais do que suficiente, fora o caixa, né? E falando em caixa, a gente fez uma emissão em dezembro de 25 da 17ª emissão de debêntures. Então, isso contribui com 178 milhões aqui para o caixa. É, eu destaco aqui que a gente acabou fazendo amortizações agora no primeiro trimestre de 25, da ordem de 151 milhões de dívida. Com isso, nosso prazo médio, depois das quitações, passou a ser de praticamente 3 anos, né? Então, a gente tem aí um fôlego bem importante. Essa foi uma reestruturação de dívida que vai trazer muita tranquilidade para a gente tocar o nosso plano de negócios daqui para frente. O resultado líquido do trimestre foi um prejuízo de 24 milhões e no ano de 101 milhões. E o lucro bruto apropriado, como já destacado pelo Fernando, atingiu 169 milhões no final de 2025, sendo que a margem bruta apropriada teve um aumento aí de 4 pontos percentuais para 42%. Por fim, a gente tem aqui a posição de caixa, que terminou o ano em 315 milhões, sendo que a gente fez uma amortização agora no início de 2026 de 151 milhões de dívida, né, como já comentei. Embaixo a gente apresenta o patrimônio líquido, que fechou o 4 tri em 291 milhões. Agora, nos gráficos da direita, a gente apresenta o endividamento líquido, fechou em 563 milhões no quarto trimestre de 25, uma redução em relação ao terceiro tri de 43 milhões, que foi a geração de caixa do trimestre com a contribuição das entregas realizadas. Com isso, finalizo aqui a apresentação de resultados e fico à disposição para perguntas e respostas. Bom, agora nós iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode clicar no botão Raise Hand ou pode mandar no chat, no nosso Q&A. A gente vai aguardar uns instantes para ver se... Bom, não temos mais perguntas, então dessa forma eu volto a palavra para o senhor Pérez e que vai dar as considerações finais. Por favor. Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e digo aqui o seguinte, continuamos trabalhando duramente, o mercado, todo mundo sabe, não oferece as melhores condições, mas estamos trabalhando e com convicção de estamos caminhando e no sentido de melhorar o que fazemos aqui para os nossos acionistas. Obrigado pela atenção, um bom dia. Obrigado a todos, bom dia.